A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais uma aula da nossa matéria Antigo Testamento 3. Nós estamos falando sobre os livros poéticos. E nós vamos começar agora essa nova aula falando sobre o livro dos Salmos. Nós já falamos sobre, na introdução, o que eles representam, né? Os salmos de vários. Nós falamos sobre os salmos de aleluia. Acho que os irmãos estão aí lembrando, salmos acrósticos, salmos imprecatórios, messiânicos. E o primeiro que nós vamos falar desses salmos agora além de nós falarmos da natureza desses salmos, né, salmos de ação de graças, imprecatórios, messiânicos, salmos de penitência, nós vamos agora falar desse salmo que é os salmos primeiro messiânicos, e nós vamos começar com o salmo 22. Então, para nós entendermos sobre um pouco desse salmo messiânico. Então, nós vamos falar sobre os salmos 22, que é o salmo de Davi, que é um salmo messiânico. Para nós entendermos a natureza desse salmo, eu quero que vocês peguem a Bíblia para nós lermos, que está falando aqui, de novo Jesus, olha bem, de novo, é o salmo 22, perdão, abri foi Mateus 22, salmo 22 começa aqui falando algumas palavras. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santos, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu livrastes. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salva-se, pois nele tem prazer? Ou seja, nós vemos que Davi, com tudo que ele passou, que ele é o escritor de Salmo, nenhuma história de Davi acontece de Deus ter o desamparado. Todos os momentos, toda a trajetória de Davi, Deus nunca o desamparou. Não teve um momento da história de Davi que Deus o abandonou ou desamparou. Nos momentos de maior perseguição, Deus chegou, pôs Saul dormindo, deixou Saul à mercê das mãos de Davi, dos feitos de Davi. E isso ele demonstrou como homem segundo o coração de Deus. Ele não teve coragem de tocar na vida de Saul, tanto é que ele fala aquela célebre palavra, né? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então, um homem que se demonstrou, então não teve um momento dentro da história, no percurso de Davi, que Deus o desamparou. Nos momentos do pecado de adultério de Davi com Betseba, no momento que ele arrependeu, Deus fez questão de mandar Natan lá para trazer ele novamente ao arrependimento, trazer ele que ele saísse daquele momento, daquela loucura pecaminosa que ele estava vivendo e voltasse com arrependimento para Deus, quando ele escreve o Salmo 51. Então nós vamos ver que todos os momentos da vida de Davi, Deus estava com ele, Deus esteve com ele. Mas aqui vai falar que Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós estamos vendo então que Davi, ele estava compondo essa música, o salmo aqui são cânticos para ser louvados, e ele que trouxe essa questão dos levitas louvarem, parte dos levitas louvarem, como a família de Asaf, né, que estava ali. Todos eles eram músicos e diante do tabernáculo de Davi, aquele tabernáculo que ele fez de Jerusalém, eles louvavam a Deus ali com músicas e com seus instrumentos musicais. E Davi, ele compôs isso aqui na inspiração do Espírito Santo, mas era na verdade uma profecia. Davi estava sendo um profeta nesse momento aqui, que ele estava profetizando. Talvez ele não tinha essa consciência nesse momento, mas ele estava profetizando sobre o Messias, aquele que realmente foi desamparado por Deus lá na cruz do Calvário, que sofreu ali a ira de Deus no meu lugar e no seu lugar.
Então Davi ele compôs aqui esse salmo na inspiração do Espírito Santo e falando algo não que ele viveu, mas algo ainda que ele estava falando escatológico, algo que ainda iria vir e que já aconteceu há 2000 anos atrás. De Davi até Jesus, então, nós vemos que foi 1000 anos, né? Então já tem 3000 anos, nós podemos ver assim, que está em esse salmo, foi composto e se cumpriu na vida de Jesus, se cumpriu na morte de Jesus na cruz. E aqui no verso 16 do Salmo 22 ele fala: secou-se o meu vigor com um caco de barra, e a língua me apega no céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me apoderam, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha bem que esse transpassaram-me as mãos e os pés, isso nunca aconteceu com Davi. Davi não foi transpassado por nenhum dos inimigos, Deus sempre o livrou, sempre a trajetória de Davi foi uma trajetória de vitória. Foi uma trajetória onde que ele passava por agruras, momentos que ele perdeu o reino para o seu filho Absalão, Deus recompôs, foi uma trajetória de vitória. E quem foi transpassado as mãos e os pés, que nós sabemos, então, foi Jesus. Então esse salmo ele é totalmente messiânico, ele é uma profecia messiânica daquilo que o Messias ia clamar lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o lamento, o clamor de Jesus. A Bíblia vai nos falar que Jesus ele foi para a cruz como uma ovelha muda, e como uma ovelha ali que não reclama. Mas chegou um momento que essa ovelha muda, ele abre o brado lá, quando ele fala Eli, Eli, lama sabactani, que são essas palavras aqui: Deus meu, por que me desamparastes? E o porquê que Deus desamparou Jesus no momento de maior agrura, no momento onde que a morte estava aproximando, no momento de maior sofrimento, no momento que ele recebeu a nossa culpa, ele recebeu a sentença da nossa culpa, ele recebeu a ira de Deus e Deus virou as costas. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, de uma pessoa, é quando Deus o abandona, é quando Deus o despreza, quando Deus se afasta, quando Deus joga ele longe. Isso aconteceu com Jesus. Por que que Deus desampara Jesus? Para que eu e você fôssemos amparados. Deus levou a nossa culpa, aquilo que nós merecíamos, a ira de Deus, e ele derramou a sua ira em Jesus. E na ira de Deus, e uma das questões da ira de Deus é o desamparo, é o afastamento. Que Deus, por isso que a Bíblia fala que todos pecaram destituídos, ou seja, afastados estavam. E a única meio de reconciliar novamente o homem com Deus é através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Mas para isso ele tinha de sofrer a ira de Deus, e ele sofreu a ira de Deus. E uma das questões da ira de Deus é o desamparo, é esse clamor e essa profecia de Davi no Salmo 22. E aqui ele vai falar que então, Deus meu, sou como um verme, os que passam balançam a cabeça. Isso não aconteceu com Davi, mas aconteceu com Jesus. Quando Jesus ele estava lá na cruz, as pessoas balançavam a cabeça, salvou tantos, e não pode salvar a ti mesmo. Desce dessa cruz, você aí não é o filho de Deus. E falar ali, os pés e as mãos de Jesus foram transpassados, pregados ali na cruz. Ele estava crucificado no meu lugar, no seu lugar, recebeu a ira de Deus, recebeu ali o furor de Deus. Por causa do meu pecado, o nosso pecado foi imputado em Jesus, e a justiça de Jesus foi imputada a nós, que é diferente de ser imputado com amputado, né? Quando amputa alguma coisa é quando tira, imputa é quando põe. Então Jesus imputou em nós a sua justiça. E por isso que Deus hoje não nos vê mais como pecadores. Deus nos olha como lavados e remidos no sangue de Jesus, nesse sangue, nesse sofrimento. Tanto é que Isaías profetiza lá no capítulo 56, pelas suas feridas, né, fomos sarados. Né, pelas suas chagas, pelas suas feridas, na verdade, nós fomos sarados. Então, o Salmo aqui 22, ele é um retrato, né, que Davi ele expressa aqui nessa música que era cantada ali no tabernáculo, era cantada no culto a Deus, mas na verdade era uma profecia messiânica, era uma profecia do sofrimento do Messias, era uma profecia do que o Messias ia padecer para salvar o seu povo dos seus pecados.
E para salvar o povo do pecado, alguém tinha de fazer um sacrifício. E esse alguém tinha de ser perfeito, não podia ter pecado. Ele não podia ter erro. E o único homem que andou nessa terra que não tem pecado, que não tem erro, foi Jesus. Não tinha e nem tem. Ele agradou a Deus em tudo. E ele foi moído, diz lá em Isaías, pelas nossas transgressões. E pelas suas feridas nós fomos sarados, ou seja, nós fomos curados desse mal maior que é o pecado. Então, aqui no Salmo, continuando aqui no Salmo 22, onde Davi fala, secou-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega no céu da boca. Jesus estava com sede. Você lembra que Jesus, ele sentiu sede e deu para ele, foi vinagre, mas ele não bebeu, porque vinagre ali era uma questão de tirar um pouco da dor ali que aquelas pessoas que eram crucificadas estavam, mas Jesus não tomou. Deu aquele vinagre, Jesus não tomou. Ele jogou fora, porque ele passou por mim e por você. Então ali a água da vida morreu com sede. A água da vida morreu com sede. Aquele que é a água da vida, que tem a água da vida para me oferecer para você e para mim, morre com sede. Aquele que tem os braços para nos abraçar, aquele que nos acolheu nos seus braços, no seu peito, ele morreu com as mãos e os pés ali pregados. Aquele que o caminhar dele agradou a Deus, em todos os sentidos, morreu com os pés pregados na cruz do Calvário. E por que Jesus passa por isso? E por que o Salmo 22 expressa ali o clamor de Jesus, expressa que os pés e as mãos estavam transpassados? Então nós vamos entender um pouco. Primeiro, por que puseram a coroa de espinho em Jesus? Por que puseram aquela coroa de espinhos em Jesus? Por que Davi está profetizando isso? Porque o meu pensamento, o seu pensamento era totalmente distante de Deus, ao ponto que Isaías profetizou sobre isso lá no capítulo 55, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então Deus tinha de punir os nossos pensamentos pecaminosos, os nossos pensamentos maus, porque senão ele não é um Deus justo. Deus pune em Jesus. Então pôs a coroa de espinho em Jesus. Deus estava punindo ali o meu e o seu mau pensamento em Jesus. As nossas más intenções, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que nós decidimos que é contrário à vontade de Deus, Deus põe a coroa de espinho e imputa em Jesus. Por que as mãos de Jesus foram pregadas na cruz? Porque as mãos estão falando da nossa obra. A nossa obra era má diante de Deus. A nossa obra era contrária a Deus. A nossa obra era contrária à santidade de Deus. Deus tinha de punir e puniu em Jesus. Então Jesus teve as mãos pregadas. Teve as mãos perfuradas ali, pregadas na cruz do Calvário. Por que os pés de Jesus foram pregados? Porque o nosso caminhar era longe de Deus. O meu e o seu caminhar era longe de Deus. Nós caminhávamos desgarrados, nós caminhávamos em distância, em distanciamento de Deus. Deus tinha de punir isso, porque Ele é um Deus santo. Ele pune em Jesus e os pés de Jesus foram transpassados. E além de tudo foi imputado o meu e o seu pecado em Jesus e Deus o desampara. Ali é o âmago de toda a questão. Tudo que Deus fez sempre com o homem, agora em Jesus, nós vamos ver que Ele paga o preço de todo o pecado, de todas as épocas, das épocas passadas, desde Adão até o final, quando Ele voltar, está tudo pago ali pelo sacrifício de Jesus. Tanto é que a Bíblia vai chamar Ele de segundo Adão, por isso que Ele teve ali, Ele sofreu isso. Nós vamos ver a diferença quando Moisés ele se acha incapaz de ir lá no povo de Deus, Deus fala, vai porque eu sou contigo. Aqui nós vemos que Jesus é desamparado. Aqui Deus hoje é conosco por causa do sacrifício de Jesus. As nossas inimizades, o nosso pecado, as cédulas, ou seja, o documento grandioso de todos os nossos pecados foi pregado lá na cruz do Calvário. E nós fomos livres. E por isso o Salmo 22 ele expressa essa profecia messiânica. Essa profecia ali do Messias sofredor, sofrendo, né, no meu e no seu lugar. No versículo 17 ele faz, posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Jesus estava ali, foi julgado, foi condenado por causa de mim. Quem deveria ser julgado e condenado era eu e você. Mas Jesus, no meu e no seu lugar, ele foi julgado e condenado sem nunca ser culpado, não ter culpa alguma.
e aqui posso contar os meus ossos. Jesus, além que ele estava sendo esfolado, estava sendo moído, ele foi açoitado, foi cuspido no rosto, bateu com a cana na sua cabeça, puseram um capo nele, socatearam e falaram: profetiza, cuspiram, tiraram, arrancaram a barba de Jesus ao ponto que o seu rosto desfigurou, cuspia e misturava de saliva. Ali a humilhação que Jesus passou, saliva e sangue, Jesus sendo humilhado, sendo escarnecido. E pôs uma placa lá em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico: Rei de Judeus. Essa era a condenação que Pilatos mandou por lá. Esse era o Rei dos Judeus, em grego, em hebraico e em aramaico. O grego era a língua mundial, tanto é que o Novo Testamento todo foi escrito em grego, era a língua que todos falavam, era a primeira expressão que estava lá. Ele sofrendo tudo isso aqui por mim e por você, para nos reconciliar novamente com Deus. E Davi profetizando esse reconcílio aqui há 1000 anos antes. E aqui ele continua: reparte entre si as minhas roupas, no versículo 18, e sobre as minhas túnicas lançaram sortes. Isso nunca aconteceu com Davi. Por quem aconteceu isso, que os soldados lançaram sorte das suas roupas, da sua túnica? Foi exatamente em Jesus. Davi, ele estava aqui nesse salmo, que eu falo o salmo messiânico, talvez que expressando o sofrimento, até as roupas dele foi jogado sorte. Davi estava aqui como um verdadeiro profeta de Deus. Ele estava proferindo ali o que ia acontecer com o Messias e o que aconteceu com o Messias. Tudo ali, ele estava profetizando tudo. Cães me cercam, aqui ele fala, um bando de malfeitores me rodeiam. Jesus estava rodeado pelos falsos, pelos fariseus hipócritas, pelos escribas hipócritas, estava sendo condenado por causa do meu e do seu pecado. E isso tudo profetizado aqui no Salmo 22. Aqui ele continuando: tu, porém, Senhor, não te afastaste de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada. Livra minha alma da espada e das presas do cão da minha vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aqui ele põe 2 animais ferozes, leão e búfalo, né, que a sua força tremenda é o que Jesus estava sendo açoitado. Jesus pediu: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus é que Jesus tomasse o cálice, é que Jesus pagasse o preço do pecado, ser nunca ter pecado. O salário do pecado é a morte, e Jesus paga o salário do pecado sem nunca ter pecado, no meu e no seu lugar. Aqui no Salmo 22, expressando isso aqui. Aqui ele vai continuar no versículo 25, fala: de ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que me temem. Ou seja, Jesus tinha feito uma promessa que ele ressuscitaria. E isso era uma promessa da parte de Deus, que ele ressuscitaria, que ele ia morrer por causa do nosso pecado, por causa das nossas iniquidades, mas que ele ia ressurgir dos mortos. Essa é a grande vitória. Tanto é que Jesus, depois de ressurreto, ele fala: toda a autoridade me dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada para Jesus. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre vivos e mortos. Jesus, ele tem o comando no céu, na terra e no inferno. Ele comanda todas as coisas. O inferno, quem comanda o inferno não é Satanás. Quem comanda o inferno é Jesus. E ele deu prova disso. Nós lemos em Marcos, a partir do capítulo 9, versículo 43, ele fala: não temei o homem que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E esse é Deus, que tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o controle, ele fala: tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Tenho. Jesus não diz que tomou essa chave do diabo, porque o diabo nunca teve. Todo o comando está na mão de Deus. E Jesus fala: tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus comanda os céus, a terra e o inferno. Vai para o céu aquele que, quando se rende a ele, que ele designou que vai, porque passou pelo seu sacrifício. Vai para o inferno aquele que ele designar, aquele que rejeitou o sacrifício, aquele que rejeita a salvação.
em Cristo, aquele que andou no pecado, andou na iniquidade, aquele que foi contrário à vontade de Deus. Então o Salmo messiânico nos traz tudo isso aqui, que é o Salmo 22. E no verso 30 e 31 ele fala: a posteridade o servirá, e se falará do Senhor da geração vindoura. Nós falamos, sabemos então, que todas as gerações falam, até hoje falarão sobre Jesus, né? Falar do Senhor. Aqui Davi estava então proferindo aqui sobre o Messias vindouro, sobre o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No verso 31 ele fala: virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão o que foi de quem o fez. E que povo é esse que nasceu? Um povo chamado igreja, do qual eu e você fazemos parte. Eu e você fazemos parte desse povo que nasceu, desse povo que foi resgatado, desse povo ali que foi chamado. A palavra igreja no grego é eklesia, que significa tirados para fora. Fora de quê? Tirados para fora de um sistema pecaminoso, de um sistema mundano, de um sistema onde era malignizado, que era dominado por Satanás, porque a Bíblia fala que o mundo, né, jaz no maligno, mas nós fomos chamados e fomos separados por Deus, e de geração em geração, a igreja já tem 2000 anos na terra pregando o que Cristo fez, o que Cristo faz e que Cristo voltará para buscar esse povo chamado igreja. Esse povo que já tem 2000 anos de história, muitos já morreram, mas vão ressuscitar primeiro. Aqueles passados que profetizaram sobre o Messias, como Davi, morreram, mas vão ressuscitar no dia da sua vinda também. Moisés, Abraão e todas aquelas gerações ressuscitarão, e o povo da igreja, a igreja ressuscitarão, primeiro os mortos, e vai encontrar com o Senhor, e depois nós que ficarmos, isso seremos transformados para ter esse encontro glorioso, e reinaremos com Ele para toda a eternidade. Então o Salmo 22 é esse salmo do sofrimento do Messias, o sofrimento que nos trouxe a liberdade, o sacrifício que nos trouxe a paz, o seu sangue que nos lavou, o seu sangue que pagou o preço da minha e da sua redenção. Então nós devemos ali olhar para esse salmo. Esse é o primeiro salmo que eu queria estar estudando com vocês, olhando aqui com vocês, é o Salmo 22. Nós vamos falar de outros salmos, e o próximo salmo nós vamos falar sobre o Salmo 73. Nós vamos estudar juntos esse Salmo 73. O porquê que ele dessa importância? Nós vimos a importância do Salmo 22, o Salmo messiânico, a profecia do sofrimento do Messias, o sofrimento, a morte que me trouxe, o sangue que foi derramado, as mãos e os pés que foram pregados, a blasfêmia que ele sofreu para que eu e você fôssemos salvos da condenação eterna e fizéssemos parte da família de Deus através do sangue de Jesus. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e seu nome é glorificado e é falado de geração em geração por esse povo que prega ali o seu nome, que prega o seu feito, e prega que ele voltará, chamado igreja, que é o representante dele hoje aqui, que nós estamos aqui para falar dele, essa igreja que é cheia do Espírito dele, do Espírito Santo, que habita em nós, que vive conosco. Então, que Deus possa te abençoar, e que a nossa próxima aula vai ser o Salmo 73. Deus te abençoe.